Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o CADIF 11, Fundo de Infraestrutura da Quineia. Esse aqui é o site da Quineia, onde ele fala do CADIF, né, do FII de infraestrutura deles. Então aqui a gente tem o valor da cota patrimonial atualizado, então tem todos os dados, né, eles procuram atualizar no site. Então aqui tem o valor patrimonial. Então, a data de referência aqui é 9 de novembro de 23, né? Então, dá para ver aqui a referência. E a cota de fechamento do mercado, 133,56. Patrimônio líquido do fundo, 2.670. E aqui tem vários dados que você pode acompanhar. A cotação do mercado, a cota diária, o volume negociado, né? Então, cada um desses aqui, ele é uma informação que o fundo tem. Então, a cotação no mercado, a gente vê pelo gráfico que o fundo, ele performa mais ou menos próximo da cota patrimonial. Então, o valor de mercado ele fica próximo à cota patrimonial e por vezes com ágio, por vezes com deságio. Então, essa parte escura aqui é a cota patrimonial, então estava aqui acima, né? E aí teve essa subida do fundo agora, queda da cota patrimonial. Por que a cota patrimonial cai aqui, né, nesse caso? Tem uma marcação a mercado. Então, sobe a taxa de juro futuro e aí você tem uma marcação a mercado no preço da cota que ela cai, né? Então, se o preço do ativo acompanhar, aqui ele também tem uma queda. Quando você tem um fechamento da curva de juros futuro, que a gente chama, que é a queda do cupom da NTNB, você tem um aumento do valor da cota patrimonial. Então, ela depende muito da taxa de juros futura, né? Não os juros agora Selic, mas sim a taxa de juros futuro. Aí aqui tem atualizada a cota e a taxa diária. Então, o valor da cota aqui é 132, tem um ágio aí de 1,5, né, para a NTNB equivalente. O IPCA mais 6,24, já livre, né, já líquido de impostos, com prêmio de crédito. Volume negociado aqui em torno de 1.800.000 até 2, 3 milhões por dia. Então, a negociação dele tem uma liquidez interessante. Aqui são a distribuição de dividendos. Então, de abril de 23 até agora, eles distribuíram todo mês aqui em torno de R$1. Aí o gestor ele fala um pouquinho sobre o fundo, né? Eu vou deixar para falar mais no relatório que eles publicam. Aqui é só para mostrar o site para vocês. Aqui é a equipe de gestão. Informação geral do fundo. O fundo é de 2017, tem uma taxa de administração de 1,11, não tem taxa de performance, tem 24 mil cotistas, ainda é pouco, se você comparar o número de cotistas que tem nos fundos imobiliários, tem muito mais cotistas. Gestão da Quineia, né? E a Quineia é do Itaú. Para investidor público geral, qualquer um pode investir nos FIINFRAs. E dividendo aqui por cota, pagamento no quinto dia útil. E aqui no final tem todos os documentos. Então, a carta do gestor, o valor patrimonial da cota, o edital de convocação de AGE, todos os documentos do fundo, eles colocam no site deles. E aqui é o relatório, né? Então, um dos documentos que você clica lá e você consegue abrir é o relatório aí do fundo, né? Esse aqui é o relatório de setembro, do CADIF 11, patrimônio 2,7 bi, cota mercado. A gente vê aqui que está um pouquinho defasado, né? A gente viu que está com um pouquinho de ágio, e aqui estava bem ao par, né? 132, 132 também. O IPCA mais 7,5% ao ano é o yield médio das carteiras. Duration de 6,9 anos, duration é o tempo de maturação, né? O tempo que você tem o seu dia de volta aí. 93% alocado em debêntures de infraestrutura. A maioria dos ativos dele é em debêntures de infraestrutura. Aí o spread é a quantidade de juros acima de um determinado benchmark, né? Nesse caso aqui, o IMAB. Então, ele tem um spread para o IMAB de 1,67% acima. O IMAB ele teve uma rentabilidade interessante. É difícil para ter IMAB, não é fácil no Brasil, né? E ele tem um spread em cima do IMAB. A carteira do fundo ele tem 47 emissões, né, de debêntures, sendo 40% de créditos AAA. Então, são créditos excelentes, né, dentro da carteira aqui do fundo. Então, são normalmente estruturas bem feitas, que você tem um fluxo de caixa dessas debêntures ao longo de muitos anos, e essas debêntures que são vendidas, elas têm a maioria garantia nesses fluxos de caixa, né, desses fundos. Tem preferência também para receber esses casos. Então, ele é um rendimento casado
com o fluxo de caixa que uma pessoa que tem uma concessão tem, né. Aqui o desempenho do fundo ao longo do tempo. Então, desde o início, a cota patrimonial rendeu aí 102% e a cota de mercado 102 também. Então, foi bem perto, tá vendo? Que ele fica bem próximo do patrimonial do mercado. O IMAB rendeu 82% desde 2017, que é o início deles, contra 58% do CDI. Então, ele deu quase o dobro do CDI aqui, né? Bastante a mais, 102 contra 58 do CDI. O CDI no Brasil é alto, é difícil bater, mas os fundos de infra aqui normalmente têm performado bem. E aqui no mês, né, a variação negativa de todos aqui, né? Com exceção do CDI, o restante tudo tem variação negativa. O CDI vai meio que só para cima, mas tudo que tem marcação a mercado aqui sofreu esse mês. E ele fala, né, o porquê. Né? Ele falou lá no site também e trouxe aqui no relatório. E ele fala um pouquinho dessa questão que pressiona o preço da cota para baixo. Né? Não só da cota do fundo, como também de todos os ativos de bolsa de valores. Ele falou, em sua mais recente reunião em setembro, o Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, indicou que as taxas de juros na economia norte-americana devem permanecer elevadas por um período mais longo de tempo. Então, a taxa de juros dos Estados Unidos vai ficar mais alta. O que acontece? Né? O juro dos Estados Unidos estando mais alto, o juro dos outros países também tem que ficar mais alto. Porque se você baixar uma taxa de juros abaixo dos Estados Unidos ou com um spread que não vale a pena, as pessoas tiram dólares daquele país, né, e vão investir em outro lugar. E o país sem dólar não consegue, por exemplo, importar, né, porque importar você tem que pagar em dólar. Então você tem dificuldades, né, quando você abaixa a taxa de juros e fica numa taxa de juros real mais baixa do que os Estados Unidos ou próximo dos Estados Unidos. Então, juro americano alto, juro de todos os outros países alto também. Então, dada a sua enorme relevância na economia global, os Estados Unidos exercem influência no preço do dinheiro em outros blocos econômicos. O preço do dinheiro é o quê? Os juros. Então, o juro é o preço do dinheiro. Se os Estados Unidos está com juro alto, o restante do mundo também está sendo influenciado para ter, né, esses juros mais altos durante mais tempo. Ó, aqui, a NTNB 2030 subiu IPCA mais 5,28 para IPCA mais 5,61. Então, isso aqui em 2030, né, tem alguns anos aí para chegar lá e já deu uma arrancada aqui na taxa. Essa arrancada na taxa joga o preço de tudo para baixo. Então, a cota patrimonial do fundo aqui teve um desempenho de menos 1,1% no mês. Então, ele caiu 1,1% no mês só por conta da marcação ao mercado. Não aconteceu nada, né? Os ativos continuam lá dentro, tudo certinho. Só que a marcação ao mercado dele, o preço da cota, caiu porque as taxas de juros subiram. Ele fala, a carteira do fundo permanece com um prêmio de 1,8 acima da NTNB de referência, o que indica que os ativos estão estáveis. Cota do mercado no mês, 132, retorno de IPCA mais 6,33, líquido, despesas e de imposto de renda. Então, essa rentabilidade de IPCA mais 6 e pouquinho, é líquido de tudo. Na NTNB, a gente tem pagamento de imposto, 15% de imposto, em cima das duas partes, tanto a taxa quanto a inflação. Então, se você tem a NTNB mais 6, né, o IPCA mais 6 lá na NTNB. Então, o IPCA deu 4 e a NTNB mais 6, 10. Você tem que tirar 15% no mínimo, que é o menor imposto de renda, de 10, e sobra 8,5. Então, se a inflação é 4, né, o IPCA vai ficar o IPCA mais 4,5. Então, aqui fica o IPCA mais 6,3. Então, dá 1,8% de spread, né, que é o que ele falou aqui em cima, aqui, ó, 1,8% de spread. Justamente porque ele desconta aqui o imposto dessa NTNB. Então, em 2023, eles investiram em debêntures de uma transmissora lá no Rio Grande do Sul, volume 140 milhões, taxa de retorno IPCA mais 7,68. Como o fundo tem uma taxa de administração de 1,10, vai sobrar 6,50 e alguma coisa. Então, fica perto aí da taxa média do fundo, ou seja, vai puxar pouquinha coisa para cima, mas como o valor é pequeno, frente ao valor patrimonial, que são bilhões, não vai alterar em nada aqui a questão do percentual a distribuir da carteira. Ele fala que trata-se de uma concessão de 30 anos, né? Essa operação que ele entrou aqui, essa debêntures aí do Rio Grande do Sul, com vencimento em 2049, só que 16 anos após o vencimento das debêntures. Então você tem 16 anos aí de garantias, né, de fluxo de caixa da empresa, antes do vencimento da debênture. Então essa aqui é uma outra forma de garantia, que a sua debênture ela vença antes da concessão, né, da empresa que tomou o dinheiro emprestado
para construir, né, para investir. Variação da cota desde o início do fundo, então graficamente aqui fica fácil de olhar, de abril de 17 até julho de 23, a cota aqui, ó, 102,7% contra 58% aqui do CDI. Então, o fundo teve uma boa rentabilidade aí ao longo desses últimos anos, né, dos últimos 6 anos. Alocação por setor, são 2 setores aqui que são bastante resilientes, ó, transmissão, saneamento, que é a maioria da carteira do fundo. E a alocação de rating também, a AAA, AA+, A. Então são bons riscos de crédito, né, dessas debêntures. Carteira de ativos, 93% está em debêntures, né, com essa taxa média aqui de IPCA mais 7,5%, e outros 7% em títulos públicos. Concentração, esse percentual aqui é importante para vocês olharem a concentração. Então, a concentração máxima do fundo aqui é 7,6% na Hélio Vargas, e 7,4% aqui na Taesa, 7,1% na Tropicália, e aí vai. Então, as concentrações não são muito elevadas em cada um dos ativos do fundo, são 47 ao todo. Né? Rentabilidade do valor do mercado. Antigamente ele tinha rendimentos semestrais, né? Então, ele começou com rendimentos semestrais, ele distribuía aqui em outubro e abril, era em torno aí que a última distribuição foi 3 em cada semestre, ou seja, 6 e pouco, né? 6,60 aqui do ano. Né? E hoje em dia está distribuindo em torno aí de 1, né, por mês, ou seja, a distribuição está um pouco maior. Aqui com a distribuição menor, você vê que o valor patrimonial da cota ele subia, né? Subia mais rápido aqui, né? Agora eles estão distribuindo uma boa parte, né? E o valor patrimonial da cota não tem uma valorização tão grande, né? Fica mais marcado a mercado. A negociação, descrição dos ativos do fundo. Aqui tem a descrição de todos os ativos, né? Por fim, você tem aí Vento São Clemente, Guaraciaba, transmissão de energia, são diversos ativos, aí você consegue ver, tem um panorama geral de todos os ativos que o fundo investe. Não vou passar, lógico, por cada um deles, porque iria demorar muito um vídeo, esse não é o objetivo, né? O objetivo é mais falar de forma aberta aí quais são os ativos do fundo, a estratégia dele, qual foi a rentabilidade, né, o tempo de duração, no que ele está investindo, por que a cota caiu, né, qual a distribuição que está sendo feita agora recentemente. Então, explorar bastante esses detalhes do fundo sem deixar o vídeo longo demais. Né? Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, né, já conheceu o Cadif, gostou do fundo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí embaixo. O que você achou do ativo? Já conhecia? Né? Investe no Cadif 11. A gente tem também os links aqui embaixo dos relatórios de fundo imobiliário, relatório de FIP e de FIINFRA. Eu faço aí. O FIP e FIINFRA sai quinzenalmente. Inclusive hoje saiu o último relatório. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo.